Fala, meu povo, aqui, ó, hoje comemorando 35 semanas de gestação e eu quero compartilhar algumas coisinhas com você sobre gestação. A primeira coisa é sobre o processo gestacional, né? A primeira coisa é sobre a questão da gravidez. Eu vou te trazer um código muito importante que você precisa fixar na sua mente. Não é função, atenção, não é função do médico explicar a você, mamãe, papai, gestante aí, que está grávidos, né? Não é função do médico explicar para você o trabalho dele. Não é função do médico explicar para você todos os procedimentos, certo? Da gestação, o que é cada coisa, ele ser o seu professor. Não é função dele isso. A função do médico é ele lhe acompanhar e saber se está tudo bem. A função dele é ele ter esse acompanhamento gestacional e ficar avaliando ali como é que tá o seu corpo e tudo. Agora, ele ficar dizendo para você cada processo, o que é cada coisa, não é função dele. Entendeu aí? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu vou conversar com algumas gestantes, elas falam assim: ah, meu médico não disse isso pra mim, meu médico não disse isso, aquilo pra mim. Aí eu falo uma coisa pra elas: olha, você perguntou? Você perguntou pra ele como é que funciona? Você busca conhecimento sobre esse processo? Aí ela fala: não. Ele não vai simplesmente me dizer? Não. Não vai te dizer. Por quê, gente? Porque a função dele é acompanhar e saber se está tudo bem com a sua gestação, é precaver todo e qualquer tipo de cuidado. Mas explicar para você a gestação, isso é uma coisa que você, mamãe, tem que fazer. Você que tem que perguntar, entendeu? Você que tem que correr atrás. Não é o médico a função dele isso. E os médicos que fazem isso, glória a Deus pela vida deles, por quê? Porque são pessoas que estão fazendo ali uma gentileza de explicar para você os processos. Mas é você que tem que correr atrás. Entendeu aí? Então, antes de sair, de querer ser a dona do mundo, entenda, é responsabilidade sua a sua gestação. É sua responsabilidade cuidar do seu corpo, cuidar desse neném. Claro, você vai precisar de ajudas, né? Você vai precisar de um médico, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, o que for. Você vai precisar dessa ajuda, com certeza. E eles vão te ajudar em cima do que eles estudaram para ser. Mas a questão de você conhecer o processo da gestação, isso depende de você. Você que tem que correr atrás. Entendeu aí? Então, é a mesma coisa a questão, gente, eu vou relacionar isso com a escola. É função da escola ensinar seu filho a ler e a escrever. Ok? Tem lá as diretrizes que aquela escola vai fazer. Mas ele se relacionar, mais o fato de ele aprender sobre a vida, sobre princípios, sobre as suas crenças, isso é função do pai e da mãe. Entendeu? A escola ela vai trazer ali um acompanhamento e se ela vê alguma coisa estranha, ela vai avisar. Mas o pai e a mãe tem que estar em observação nos filhos. Então, mesma coisa você na sua gestação. Então, você tem que procurar se informar. A primeira coisa, né? Então, eu estava hoje conversando com uma moça e eu falei algumas coisas sobre a gestação, sobre o parto. E ela ficou impressionada. Ela, nossa, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas por quê? Porque eu busco informação. Mas porque eu pergunto às pessoas, os profissionais. Eu vou lá e pergunto, por que isso está acontecendo? O que significa isso? O que significa aquilo? Entendeu? E além do que a pessoa me responde, eu ainda pesquiso na internet. Olha, na internet eu vi isso, na internet eu vi aquilo, eu vi um doutor falando isso, eu vi um doutor falando aquilo. Então, assim, eu uso a internet e observo também ao meu favor. Então, eu tenho que me mover para ter uma gestação feliz e agradável. Não é o médico que vai me dizer isso, não é a clínica que vai me fazer isso, sabe? Não é enfim, o pré-natal que vai me dar isso, não. Isso sou eu que tenho que buscar. Eu que tenho que fazer. Para minha gestação e meu filho aqui, tá tudo bem com eles. Tá tudo bem por aqui. Por quê? Porque eu estou buscando fazer isso. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que aprender na gestação é isso. A segunda coisa é que você tem que aprender que na gestação vai ter muitos hormônios
que a gente fica à flor da pele e as pessoas ao teu redor não têm culpa disso. Então, mamãe gravidinha. Só porque você está grávida não quer dizer que você é a dona do mundo. Existem pessoas ao redor. E o fato de você ter engravidado, que é responsabilidade sua também, ok? Deus permitiu, mas é sua responsabilidade devido às suas ações. As pessoas ao redor não têm culpa, então não queira descontar nelas os seus hormônios. Sabe, você não pode descontar, gente. Não pode. É uma coisa assim absurda você chegar, mas eu tô grávida. Ok, só porque você tá grávida, você quer dizer que você pode tudo? Você pode fazer tudo? Porque eu vou te contar. Tem gente que é chata, imagine grávida. Fica mais chata ainda. Por quê? Porque ela pega a gravidez e tudo que acarrega a gravidez, ela quer botar junto com a chatice dela. Então, olha, transforme a sua vida mais fácil, sabe? Busque ter uma gestação sadia e assim não culpar as pessoas ao redor e não querer pegar esses hormônios como justificativa das suas ações. Porque eu tô cheia de hormônios, então eu posso fazer isso, eu acabei fazendo aquilo. Isso tem mais a ver com a sua personalidade que os seus hormônios. Os hormônios, eles só vão aflorar aquilo que já tem dentro de você. Entendeu? Então, muito cuidado. Muito cuidado com isso. O fato de você estar gestante não significa que você pode pisar nas pessoas, menosprezar as pessoas. São pessoas e elas não têm, assim, a responsabilidade de você estar gestante ou não. Ok? E o terceiro ponto, gente, a humildade. A humildade, sabe? Você ser humilde com você mesma e perceber que você precisa estudar. Você precisa estudar para ter uma gestação saudável, você precisa estudar para ter um bom parto, você precisa estudar para cuidar do seu recém-nascido, você precisa estudar. E não ficar à mercê do que a vizinha, do que a avó, do que a mãe, do que a tia disse. Você tem que estudar, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Então, de duas coisas eu lhe aconselho a você buscar. Para você ter uma gestação sadia e rica de alegria e amor. A primeira coisa são princípios bíblicos. Você buscar princípios bíblicos na sua gestação. Oração, palavra de Deus, igreja, você está ali em constante relacionamento íntimo com Deus. Primeira coisa. E a segunda é a ciência. Por incrível que pareça, sim, essas duas coisas andando de mãos dadas. A Bíblia e a ciência. Essas duas coisas andando de mãos dadas. Porque se você tiver só a ciência, não vai ser o suficiente para você ter uma gestação sadia. Porque tem coisas na gestação que acontecem mais em relação ao nosso psicológico, à nossa mente, ok? O que alimenta a nossa mente. Então, as escolhas que você faz, os princípios que você carrega, vai influenciar na sua gestação. Então, princípios bíblicos junto com a ciência vai ser, mil maravilhas. A gestação vai ser maravilhosa. Agora, se você tiver só a ciência e não tiver princípios bíblicos, sadios, espirituais para você, vai ser bem complicado, ok? Então, muito cuidado com isso. São as duas coisas que eu aconselho a você andar de mãos dadas. A Bíblia e a ciência. E eu duvido você não ter uma gestação maravilhosa. Ainda assim, independente das circunstâncias de como está a sua gestação. É ter essa humildade e buscar essa ajuda, certo? Da Bíblia e dos médicos. Se informar e entender que as pessoas ao redor não estão em sua função. Mas sim, elas ajudam, elas auxiliam. Como prova disso, eu digo, eu nunca fui maltratada. Por quê? Porque também nunca maltratei as pessoas ao meu redor. Eu sempre pedi licença, que eu sou prioridade. Eu sempre, olha, vai ser rapidinho. Eu sempre busquei mostrar ali o respeito pelo próximo, mesmo eu estando gestante e sabendo ainda assim dos meus direitos. Então, é muito importante ter esse discernimento, ter esse entendimento. Ok? Então, espero que isso possa ajudar você. O conhecimento liberta, o espiritual vai te ajudar. E as coisas ao redor podem ser muito mais fáceis do que você imagina. Basta você começar a agir da maneira correta, na intensidade certa, né? E é isso. Que você possa ter uma gestação aí cheia de luz e alegria e Senhor Jesus. E sempre buscando aprender. Porque Jesus já falou que a verdade liberta, não só no mundo espiritual, mas no mundo aqui da terra também. Beijos.